Vivendo de modo digno, tendo um comportamento coerente, digno, como cidadãos da pátria celestial, como cidadãos do reino dos céus. Eis que nós olhamos em Filipenses capítulo 1, versículo 27, na nossa nona reflexão nesta série, na carta aos Filipenses. Versículo 27, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, ou como cidadãos do reino dos céus. Os verdadeiros cristãos, discípulos de Jesus Cristo, além da cidadania que têm neste mundo, sendo cidadãos de uma pátria terrena, eles, acima de tudo, eles são cidadãos do reino dos céus. E assim devem viver de modo digno, para que, diz o versículo 27, propósito, firmes em um só espírito, como uma só alma, vocês possam estar lutando juntos pela fé do Evangelho. Eu lembro que algum tempo atrás preguei uma última série de mensagens expositivas na Igreja Batista Nova Aliança em Ribeirão Preto, e a série de mensagens foi exatamente no Evangelho de Judas, onde o foco foi combater pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. E aqui a ideia da fé não é simplesmente o ato de crer, simplesmente entre aspas, mas também envolve o conjunto, a doutrina de tudo aquilo que nós cremos, de tudo aquilo que envolve a fé, na totalidade do nosso pensar, na totalidade do nosso sentir, na totalidade do nosso viver, do nosso fazer, do nosso ter, conforme nós estamos olhando nesta série em Filipenses. E esse combater, o combate da fé, ele fala, deve ser dentro de um contexto, duas palavras que vão aparecer várias vezes no livro de Filipenses, de unidade e de firmeza. Em outras palavras, firmes e unidos. E essa expressão, e essas palavras, unidade e firmeza, trazem a nós, a nossa mente, duas figuras, entre outras que podíamos citar, mas de um modo especial, figura de soldados num campo de batalha ou atletas em meio a uma competição esportiva, onde devem estar lutando, unidos e ao mesmo tempo com firmeza, unidos, firmes, de tal maneira que não desistam, de tal maneira que não sucumbam diante de adversidades, de oposição, das dificuldades que surgem no meio do caminho. E então ele fala aqui exatamente no versículo 28, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, com unidade e firmeza. Versículo 28, para que não sejam intimidados diante dos adversários, diante da oposição. Adversários esses que não fazem parte do reino de Deus, que não são cidadãos da pátria celestial. Adversários esses que não têm unidade, que não têm firmeza em Jesus Cristo. Adversários estes que o próprio Evangelho de Jesus Cristo e a ausência da vida de Cristo neles, do viver no Evangelho, é evidência da própria perdição deles. São esses adversários que ele fala que eles deveriam não ser intimidados por eles. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus fala para os cristãos, para vocês, viver em unidade, viver em firmeza, permanecer firme no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Cristo,
combater pelo Evangelho. Isso é sinal de salvação. E isto da parte de Deus. Porque vem de Deus a graça do verdadeiro cristão permanecer firme e inabalável na fé, no Evangelho de Cristo, em meio às adversidades, sejam elas frutos de perseguições, sejam elas frutos de heresias, de falsas doutrinas. O verdadeiro cristão, ele permanece fiel. E quando nós olhamos no versículo 29, ele fala assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, não somente de crer. É interessante que quando nós olhamos para Efésios capítulo 2, fala que nós somos salvos, ou seja, os cristãos são salvos, não pelas obras, mas por meio da fé. São salvos pela graça. E isto é dom de Deus. Aquele que crê tem de Deus a graça de crer. Mas não somente a graça de crer, mas também a graça de sofrer por causa do crer. Você já pensou nisso? Ou você quer que graça é apenas o recebimento de um novo emprego, de uma promoção no mundo corporativo? Ou que graça significa simplesmente, entre aspas, uma cura recebida no meio de uma enfermidade? Ou que graça é algum benefício recebido, algum outro benefício recebido durante a nossa peregrinação nesse mundo terreno? Existem muitas outras expressões da graça, como a graça de dar, a graça de servir e também, entre outras, a graça de sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Aquilo que Paulo fala, sendo participantes dos sofrimentos de Cristo. Isso também faz parte da graça que vem de Deus. Por isso que nas bem-aventuranças fala: bem-aventurados sois quando sofrerdes perseguições, injustiças, etc., por causa da tua fé, do teu testemunho, da tua vida comprometida com o Senhor Jesus Cristo. Vocês têm o mesmo, aí no versículo 30 ele fala assim: pois vocês têm o mesmo combate. O apóstolo Paulo fala assim: que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continua a ter. Olhamos para Paulo, a história de Paulo, dos apóstolos, dos profetas, do próprio Senhor Jesus Cristo, dos cristãos no primeiro século, dos cristãos no decorrer dos séculos até os dias de hoje. E muitos cristãos hoje, em muitas partes do mundo, eles estão sofrendo. No passado sofreram. E alguns deles até a morte. Por causa da fé, do Evangelho de Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala assim: vocês têm o mesmo combate. O mesmo combate que essas pessoas tiveram, que deixaram seu testemunho na história. Testemunho que nos desafia, que nos encoraja e que nos lembra que nós estamos envolvidos no mesmo combate. Que nós possamos, em toda e qualquer situação, no meio das maiores adversidades ou no meio das maiores bonanças, possamos viver, acima de tudo, de modo digno do Evangelho, como cidadãos do reino dos céus, sabendo que, entre outras coisas, em firmeza e unidade com o povo de Cristo, e Deus nos dá a graça de permanecermos fiéis a Ele. Um forte abraço.